Sim, não, nós estamos à mercê, realmente, do nada. E a gente sabe também, por exemplo, se a gente for falar de direitos, né, de proteção ao ser humano, a gente pode usar como exemplo aí os testemunhos de Jeová, por exemplo, que eles não querem fazer, eles não fazem transfusão de sangue, né? Se acontece alguma coisa, isso, e a lei protege eles. Sim. A lei protege eles, porque eles têm o direito de escolher o que eles querem e dizer: eu não quero fazer transfusão de sangue. Se eu sofrer um acidente no meio da rua, se eu bater o carro, se eu tiver um acidente grave, se eu vir ter uma hemorragia ou o que for e ficar inconsciente, vocês não têm que me fazer a transfusão de sangue. Isso já está escrito. Então, e a lei protege eles. Agora eu pergunto para vocês, como que o Estado vem para você e fala: você vai ser obrigado a fazer a vacina, você vai fazer o passaporte, assim vai ser? Como assim? Como assim? É uma incoerência total dentro da própria Constituição. Mau caratismo. É mau caratismo. Não, é mau caratismo, isso sem dúvida. De que maneira um país que tem no artigo 5º da sua Constituição Federal, Constituição Federal do Brasileiro, de 1988, está lá no artigo 5º que você é garantida a liberdade de expressão sendo vedado o anonimato. É garantida a liberdade de expressão sendo vedado o anonimato. Sim. Você tem liberdade para falar, segundo a nossa Constituição, liberdade de expressão não é liberdade de ação, certo? Sim. Liberdade de expressão. Eu acho que eu sou absolutamente contra o aborto. Absolutamente contra o aborto. Mas eu defendo que as pessoas tenham o direito de falar a favor do aborto. Eu não defendo que elas tenham o direito de agir e fazer o aborto. Mas sim, essa decisão deve ser levada em termos da sociedade, porque eu não sou o dono da sociedade. Se a sociedade escolher por isso aí, paciência, né? Passou. Se a sociedade escolher, eu sou a favor de armas, sou apaixonado por armas, minha esposa também é. Mas algumas pessoas não são. Elas devem ter o direito de falar sobre isso. Elas não têm o direito de me proibir, a não ser que elas se mobilizem na forma de partidos políticos e por algum tipo de influência consigam promulgar alguma lei que me proíba de ter armas. Mas de que maneira que um país que tem na sua Constituição Federal, no artigo 5º, garantida a liberdade de expressão, tolera a operação, dentro dos limites desse país, de instituições e big techs como YouTube, Facebook, Twitter, que cerceiam minha liberdade de expressão. Então, vem cá, uma empresa que vai trabalhar dentro do meu país, ela está acima da Constituição, da Carta Magna, que constituiu o meu país, e não tem um político filho de uma égua que honre as próprias calças para poder falar alguma coisa sobre isso? Abertamente, propor multas, não tem ninguém que fale sobre lei de segurança nacional, violação da Constituição, não tem ninguém que fale sobre isso. A Índia agora deu um exemplo para o mundo. O governo indiano falou o seguinte, que se o Twitter quer editar o conteúdo que vai na plataforma, então ele vai passar a ser responsabilizado por qualquer conteúdo que vá na plataforma. Sim, já que é um editor. Ele é um editor. Né? Já que esse conteúdo não existe uma soberania, uma autonomia pessoal para o tipo de conteúdo que vai lá, já que esse conteúdo é todo filtrado pelos sensores da plataforma, bom, então qualquer conteúdo que estiver dentro da plataforma significa que vocês concordam com ele. Se tiver algum conteúdo dentro do Twitter na Índia que faz apologia à pedofilia, por exemplo, ou a terrorismo, bom, esses canais vão ter... O Twitter vai responder judicialmente por isso. Isso é um exemplo para o mundo. Para o mundo. Sim. Não, e se vê que se você quiser, você faz. Foi o caso também que aconteceu na Austrália. E tem um outro país também que aconteceu essa semana, que agora não vou lembrar, que aconteceu um caso essa semana, que o presidente do país, ele vetou o Twitter no país inteiro, porque o Twitter simplesmente baniu, tirou o Twitter dele. Agora é um país africano que... Nigéria. Exatamente, que o presidente, que não era nem presidente, enfim, ele falou, porque começou a acontecer umas manifestações ali na África, justamente remetendo o Black Lives Matter, porque vocês sabem que o Black Lives Matter é uma coisa que vai por osmose, né? Eles vão indo, então é países que vão se tomando. E eles entraram com a mesma forma, né, no país africano, na Nigéria, e agora não me lembro o nome dele, ele escreveu, fez um Twitter e falou assim: vocês jovens, vocês têm que entender, porque nós passamos ditaduras, nós passamos, enfim, e nós vivemos isso como homens na pele, não fazendo o que vocês estão fazendo. O Twitter simplesmente tirou, né, removeu o post dele, e ele
bloqueou o Twitter no país inteiro. Falou assim, então quer saber daqui uma coisa? Aqui também não vai ter Twitter. Acabou. Então aí entram essa guerra. E aí que tá. Quando uma Big Tech começa a ter mais poder que o próprio Estado, com o próprio país, realmente ali você tem que pensar. Você vai falar assim, pera lá, o cara que está lá nos Estados Unidos, o cara que está lá no Vale do Silício, ele vem comandar o meu país, o meu povo, ele vai dizer o que o meu povo tem que dizer ou não? Agora, o problema não está no cara que está no Vale do Silício, o problema está no cara ali que está governando o teu país e que está aceitando o que o cara do Vale do Silício está fazendo com o teu povo. Isso. Né? Aí, enquanto um projeto de lei que cerceia a sua liberdade, que, como a lei, por exemplo, a lei 13.979, que foi sancionada, foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo presidente em fevereiro de 2020. A lei 13.979, aqui no Brasil, é a lei que permite que sejam feitos lockdowns, permite a vacina compulsória, permite fechar escolas, permite ela dar margem a interpretação dela. Permite estabelecer, por exemplo, toque de recolher. Essa lei, ela foi aprovada, 13.979, foi aprovada aqui no Brasil e sancionada pelo presidente da República em fevereiro do ano passado. A lei 14.019, que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente em julho de 2020, é a lei que obriga você a manter o nariz e a boca cobertos por máscara. O projeto de lei que foi aprovado no Senado por unanimidade, 72 votos de 72 presentes, o projeto de lei 1674, agora em 2021, é o projeto de lei que obriga você a ter um passaporte sanitário. E os cabeças de bagre aí, os bunda mole, acha mesmo que você ficar fazer micareta de moto vai resolver alguma coisa? Me impressiona um indivíduo desse ter sido o espermatozoide mais esperto uma noite. Pelo amor de Deus, meu filho, como é que você pode ser tão burro? Será que esse povo que sai para poder fazer passeio de moto e não presta atenção nas leis que estão sendo aprovadas? Será que esse pessoal, eles nasceram imbecis assim? Foi algum dom que Deus deu para eles? Ou será que eles fizeram algum curso de especialização em imbecilidade? Porque vai ser estúpido assim na casa do caralho. 13.979, 14.019, projeto de lei 1674. Pô, tudo bem, vai 29% do nosso país é analfabeto pleno ou analfabeto funcional. Mas isso quer dizer que 61% não é. Esse pessoal está fazendo o que da vida? Sinalizando virtude, tirando selfie, colocando no Instagram? A tomar no meio do... É complicado, porque eu acho que as pessoas nunca... pela primeira vez na vida, por isso que a gente fala que povo fraco, tiranos fortes, né? Quando o povo é fraco, a tirania é fortíssima. Então, é por isso que as pessoas têm que entenderem que o poder realmente não vem só daí, de você fazer manifestações, isso, aquilo. Você realmente tem que começar a ir direto ao ponto, tá? Direto ao ponto. Ou seja, você começar realmente a processar, a entrar com um monte de gente e processar e fazer comitês de processo, ir contra. Enfim, tem vários modos aí de você se manifestar e ter realmente um resultado que votar não seja direito. Só visual. Votar direito. Tudo bem que a Câmara... Votar direito. A Câmara dos Deputados no Brasil... Mas a gente tem que ter opção também do voto, né? Porque todo mundo fala votar direito, mas esse povo se organiza entre eles e bota os tudo arrumado, também não dá, vamos né? Lá. Não, vamos lá. 95% dos deputados que estão ocupando assentos na Câmara dos Deputados Federais no Brasil não foram eleitos por voto direto. 95%. Eles foram eleitos pelo sistema proporcional. Então, tudo bem. O funcionamento da Câmara dos Deputados, a gente não pode imputar o mau funcionamento da Câmara ao povo. Porém, os senadores, eles são eleitos por voto majoritário. Os 81 senadores foram os 81 mais votados. Eles foram votados pelo povo. Se o nosso Senado funciona mal, a culpa não é do senador, é do voto que colocou aquele senador lá. Nós temos, 27 estados, 27 governadores. Bom, governadores são eleitos por voto majoritário. Aquele governador não brotou dentro do Palácio Planalto. Aquilo não foi geração dentro da casa do governo do estado. Aquilo não foi geração espontânea. Aquele cara não brotou como governador do nada. Ele não surgiu do vácuo, de uma dimensão paralela. Ele foi colocado lá por causa do voto dessa galera aí. Dos 5.568 municípios do Brasil, quantos prefeitos nós temos que prestam? Quase nenhum? E você quer me falar mesmo que na última eleição para prefeitos, a última eleição municipal, nós não tivemos nenhum candidato bom em nenhum dos 5.568 municípios do Brasil?
Então, vamos chamar a responsa para a gente, começa a se interessar por política e apoia a gente que presta. Isso. Porque não adianta nada você votar num banana, num frouxo, num ladrão, num criminoso, e depois reclamar que o cara está te roubando. Porque isso é um diploma de estupidez, né? Não, sem dúvida. E isso, olha, as pessoas têm que ter essa consciência, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo agora com o Lula, que ele está voltando, tá? E não só ele, mas assim, um monte de gente, que a gente já sabe os históricos dele e tudo, então é importante vocês se interessarem, sim, por política. Tem gente que fala, mas a política me enche o saco, eu não quero falar de política, porque se você não falar de política, se você não se interessar pela política, você vai ser governado por aqueles que... A política me enche o saco. Tudo bem, não se interesse por ela, daqui a pouco um político vai encher seu rabo. Sim, exato. Aí, quanto ao Dr. Fauci, devia estar preso. Tá? Isso é um criminoso pior do que um Hitler da vida. Esse cara devia estar preso. E outra coisa, vou dar um exemplo aqui da Itália, porque vocês sabem que na Itália o voto não é obrigatório, tá? Então, assim, muita gente, eu vou explicar para vocês o que acontece no processo eleitoral italiano. Primeiro que não se vota já faz tempo. Então, já começa por aí. Então, daí começam a fazer esses governos de emergência, né? Bota um, bota outro, não sei o que, eles se arrumam ali, arrumam aqui. Depois passam anos e tem as eleições. Aí o povo italiano, justamente no momento de férias, quando as pessoas vão fazer as férias de verão, aí eles colocam as eleições. As pessoas não vão votar. As pessoas não vão votar. Aí votam pouquíssimas pessoas, aí entra o governo meia boca, que rouba todo mundo, que só dá problema, enfim. Aí as pessoas reclamam, falam, tá vendo esse governo? Daí começa a meter o pau no governo, daí eu pergunto, mas você foi votar? Ele falou assim, não fui votar porque eu não podia, porque eu tinha passagem reservada para não sei para onde, eu não podia votar. Então você entende, as pessoas têm que ter essa consciência, porque se você não tem a responsabilidade do voto, se você não estuda quem são os candidatos, porque você tem que saber quem eles são, de onde eles vieram, qual é o histórico deles, o que eles fizeram, quem é a família deles, como que eles viveram na vida deles. Ficha, vai estudar. Antes da eleição, estude um por um. E aí você vem e vota. Porque senão a gente não vai sair desse... E olha, o ano que vem é o ano de eleições. Ano que vem é o ano de eleições, é um ano importantíssimo. Eu espero que as pessoas tenham maturidade intelectual para votar bem no seu candidato no próximo ano. Para quem quer entender um pouco melhor isso aí tudo, ó. Aí, o livro Covid-19, a fraudemia, do Dr. Alessandro Loyola. É só acionar a equipe lá, celular do WhatsApp 6199-606-2308. Vou repetir, ó. Toma sua dose de Red Pill. Aciona o pessoal 6199-606-2308. É só acionar a galera lá e compra seu exemplar, vai autografado, frete grátis para o Brasil inteiro. Toma sua dose de Red Pill, porque senão daqui a pouco você vai se afogar num mar de lágrimas aí. Leitura mais que necessária. Gente, leiam. O conhecimento liberta. Doutor Alessandro, te agradeço imensamente pelo teu tempo, por toda essa explicação que você nos deu hoje. Eu queria acabar com uma última pergunta. Você tem medo do sistema? Tem medo de ser perseguido? Você tem medo que alguma coisa aconteça com você? Não, nada. Eu já vou morrer mesmo. Qual é a diferença? What's the difference? Sabe qual é o lugar no mundo que está mais cheio de pessoas insubstituíveis? O cemitério. E não parou de chegar água na sua torneira, nem energia elétrica na sua lâmpada, porque aquelas pessoas insubstituíveis estão mortas lá. Então, a única coisa certa nessa vida é que você vai morrer um dia. É um encontro marcado do qual a gente não pode fugir. Fora disso aí, eu não escolhi quando eu nasci, eu não vou escolher quando eu vou morrer. Mas o intervalo me pertence, eu vou viver ele segundo minhas próprias regras. Que a gente precisa de coragem. Sigam o doutor Alessandro Loyola, porque ele é um exemplo de coragem. E vocês também tenham coragem para enfrentar a vida e para enfrentar os problemas que a vida nos traz. Tá bom? Eu mando um beijo enorme a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Agradeço imensamente ao doutor Alessandro Loyola. Ficou ali, o telefone dele vai ficar aqui na descrição para vocês que quiserem comprar o livro dele, que eu recomendo que leiam. Comprem, está aqui o 61996060. Vamos fazer 61996062308. Tá bom? Comprem o livro do Dr. Alessandro Loyola, Covid-19, a fraudemia,
e nós nos vemos na próxima semana. Eu mando um beijo enorme a todos vocês. Muito obrigada, doutor Alessandro, e saúde a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.